Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana, semana de Campeonato Brasileiro, 21ª rodada pra gente estar conversando, rodada que não teve tanta alteração assim, mas tivemos jogos bem interessantes, jogos pra gente comentar, jogos pra gente estar batendo um papo. O primeiro jogo que aconteceu foi no sábado, né, entre Botafogo 1, Ceará também 1, Vitor Cuesta e Mendonça fizeram os gols da partida, ambos no comecinho, né? O Mendonça fez no comecinho do segundo tempo e o Vitor Cuesta no comecinho do primeiro tempo. Esse foi o resultado final, né? Que não ajuda o Botafogo, nem tanto o Ceará, assim. Lógico, o empate é melhor para o time visitante, né? Mas não ajuda tanto as duas equipes que precisam somar para sair da briga do Z4, né? O Z4 que não teve tanta alteração assim hoje também, só o Fortaleza que subiu algumas casinhas, mas era um jogo que as equipes poderiam ter doado mais, né? Ter acontecido mais do que foi esse 1-1, do que esse empate bem mais ou menos entre Botafogo e Ceará, que só foi ficar bom no fim do jogo, quando as equipes já perderam medo de perder. O América visitou a equipe do Juventude e venceu por 1-0 com o gol do Pedrinho, né? Já soma 27 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Se distancia, né, da goma ali do Z4, né? Começa já a pensar talvez numa Sul-Americana, numa vaga para Sul-Americana, até mesmo beliscar uma vaga aí de Copa Libertadores. A equipe jogou muito bem, fez um ótimo primeiro tempo, o segundo tempo só administrou, né? O Juventude não tem forças para reagir, não tem força nem para segurar os resultados quando sai na frente, né? Imagina agora precisando correr atrás, né? E o Juventude fez mais uma péssima partida dentro de casa. Se a equipe ficou na temporada passada na Série A do Campeonato Brasileiro, muito se deve aos jogos que faziam no Alfredo Jaconi, né, em Caxias do Sul. Essa temporada não vem fazendo o mesmo futebol, não vem apresentando o mesmo futebol, o que vem só prejudicando a equipe nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense venceu em casa, né, por 2-1 a equipe do Red Bull Bragantino. Marlon Freitas e Thurin fizeram os gols do Dragão e Luan Cândido descontou para o Red Bull. O Atlético jogou bem o primeiro tempo, quer dizer, o segundo tempo, né, teve ali 9 minutos para praticamente definir o jogo, né, fazer 2 gols. E o Red Bull jogou muito mal. Né, o primeiro tempo foi muito aquém do que o time poderia ter desempenhado, não jogou tão bem assim. E, enfim, fora de casa até entendo o Red Bull jogar tão mal, não quando é uma equipe que está brigando para cair e já fazia lá os seus 5 jogos que não vencia, né? Caso do Atlético Goianiense. Mas enfim, tropeços acontecem na vida do Red Bull Bragantino e essa temporada vem se resumindo dessa maneira. O Avaí ficou no empate 1-1 com a equipe do Corinthians dentro de casa, né? O Avaí que é uma das principais equipes mandantes do futebol do Campeonato Brasileiro nessa temporada e conseguiu arrancar mais pontos dos times que estão brigando pela parte de cima, né? Arrancou pontos do Palmeiras, já arrancou pontos do São Paulo. Acho que o único time que foi lá e venceu foi mesmo o Flamengo por 2-1, né? E o Corinthians agora vai jogar lá, quase perde. Acho que se o Avaí mantém a pegada do primeiro tempo, de marcação em cima, pelo menos uns 15 minutos, acho que poderia ter arrancado uma vitória, uma boa vitória contra o Corinthians. E o Corinthians, cara, que vem sendo cada vez mais frágil no Campeonato Brasileiro, no decorrer das rodadas, né? Não só das rodadas, mas acho que dos meses agora que está acabando o ano, você vai mostrando cada vez mais a fragilidade do elenco do Corinthians. Você percebe que Renato Augusto, que Maicon, né, que teve mais uma lesão, infelizmente, e outras peças já não estão desempenhando o mesmo futebol. Óbvio, cansaço, desgaste, mas a equipe poderia estar pelo menos fazendo o feijão com arroz e nem isso está conseguindo fazer. O Balbuena, se não é o primeiro gol do Balbuena dessa volta ao Corinthians, né, o time poderia ter perdido e visto a vantagem, inclusive algumas posições caindo aí já nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi até São Paulo novamente, né? Jogou contra o Corinthians no meio de semana e jogou novamente agora contra o São Paulo e venceu por 2-0 e foi um baile, né? O Flamengo, mesmo com o time reserva, foi muito superior ao São Paulo, foi assim, assustadoramente superior ao São Paulo no jogo. Foi o time que mais criou oportunidade, mais finalizou, né? O Felipe Alves teve muito trabalho jogando, né, sábado, espalmou muitas bolas no meio da área, coisa que não dá para fazer jogando contra o Flamengo.
E Lázaro e o Gabriel fizeram os gols do jogo. Ah, não falei, Bissoli fez o gol do Avaí. Vitória importante para o Flamengo, né? Mostra uma recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, já está figurando ali no G6, no G5, né? Porque não conseguiu tanta alteração por conta do Atlético Paranaense que venceu na rodada, e o Fluminense também. Mas é uma equipe que já mostra uma recuperação muito importante, muito interessante para esse Campeonato Brasileiro, tanto que nos cálculos já está com 9% de chance de título, né? Uma equipe que estava quase com zero. Então, uma boa recuperação do Flamengo aí nesse início de turno e final de primeiro turno, né? É bem importante mesmo. E é bom ver que alguns jogadores estão recuperando bom futebol, né? O próprio Gabriel não marcava tantos jogos pelo Campeonato Brasileiro, voltou a marcar nesse final de semana, no finzinho do jogo, inclusive, que foi uma aula de contra-ataque, né? O Flamengo deu uma aula de contra-ataque no final do jogo. 4 jogadores, apenas o Rafinha marcando, deu no que deu. Gol do Flamengo. No domingo começou com vitória do Fluminense por 1-0, gol do Cano. O Fluminense teve um começo avassalador, né? Tanto que fez o gol com o Cano, mas caiu de ritmo e viu o Dourado melhorar, né? Levar alguns sustos no Maracanã. Não empatou por conta da qualidade mesmo do time do Cuiabá. Eu acho que o Fluminense tem um futebol mais consistente, mais constante no Campeonato Brasileiro, então é difícil o time ter uma regularidade durante o jogo e acabar perdendo, né? E a defesa é muito sólida do Fluminense. Vitória garantida no Maracanã, 1-0. O Palmeiras também venceu a equipe do Goiás por 3-0, né? Gol do Mike, um belo gol do Mike, Rafael Veiga de pênalti e a Atuesta já no finzinho do jogo fizeram os gols do Verdão. Jogo muito tranquilo do Palmeiras, o Palmeiras dominou o Goiás do começo ao fim do jogo. Teve ali os momentos esporádicos do Goiás na partida, principalmente bola parada, algo que o Palmeiras está pecando muito, né? Desde o jogo contra o Atlético, o Palmeiras vem passando alguns perrengues aí, mais recentes, né? O Palmeiras sempre passou perrengue no Campeonato Brasileiro em bolas paradas, está sendo o principal alvo aí de gols que o time está tomando, mas foi uma partida muito segura, assim. Soube controlar, soube explorar, soube furar o sistema defensivo do Goiás, isso é o mais importante. E viu, né, o Jair Ventura tendo que mudar de tática a cada momento do jogo, né? Era bizarra a forma como que o Jair Ventura ia para a beirada do campo, voltava para o banco de reservas para tentar achar uma maneira de parar, de congestionar o meio de campo do Palmeiras. Conseguiu até certo ponto do primeiro tempo, mas depois é normal a equipe cansar e dar mais espaço. E o Goiás deu muitos espaços ao Palmeiras. Acho que se não fosse uma fase ruim ali do Wesley, uma fase ruim de outros jogadores do Palmeiras, o Palmeiras poderia ter saído com uma vitória maior, e deu trabalho contra o Goiás, né? Uma equipe que vem se mostrando muito forte jogando no Allianz Parque. Também quem venceu por 3-0 no domingo foi o Fortaleza. Lucas Crispim, Hércules e Robson fizeram os gols do Leão do Pici. Cara, é de surpreender esse jogo. O Fortaleza fez um 3-0 com um jogador a menos, jogando contra o Inter. Tudo bem que era um time reserva do Inter, um time alternativo do Internacional, mas ainda o Internacional é um time que leva muito perigo, principalmente em contra-ataque, e tomou 2 gols em contra-ataque. O Hércules e o Robson fizeram os gols aí no contra-ataque. Mais o Robson, mas o Hércules nasceu numa jogada, foi a lateral e saiu o gol na lateral. E um belo gol do Lucas Crispim de falta bem de longe. Uma vitória merecida. O Fortaleza foi a equipe que mais criou, volto a dizer, mesmo com o jogador a menos. O Fortaleza estava com 10 jogadores em campo, o Internacional com 11, e o Fortaleza saiu vencedor desse duelo. Essa vitória do Fortaleza, inclusive, coloca a equipe já na 17ª colocação da zona de rebaixamento, né? Um pontinho precisa o Fortaleza para sair dessa zona incômoda. A equipe que era lanterna dessa atual edição do Campeonato Brasileiro já começa a pensar em saída do Z4 já nessa próxima rodada, quando recebe no Castelão, obviamente, o confronto contra o Ceará, clássico rei, que pode definir a vida do Fortaleza aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense venceu de virada a equipe do Atlético Mineiro, 3-2. Igor Rabelo fez o primeiro gol do jogo. Vitor Roque empatou logo no início do segundo tempo com um golaço de fora da área. Pavon fez o 2-1. Vitor Roque de novo empatou o confronto e no finzinho do jogo, no contra-ataque, Canóbio, que entrou no lugar do Vitor Roque, fez o gol da vitória, fez o gol dos 3 pontinhos aí pro Furacão. Cara, que temporada interessante vai fazer no Furacão, sob o comando do Felipão, né?
veio no meio da temporada e está fazendo um ótimo trabalho com essa equipe do Atlético Paranaense. Tem tudo para manter o trabalho para o ano que vem e ser uma das equipes que vai dar mais trabalho. Esse ano eu não coloco o Atlético dando tanto trabalho no Campeonato Brasileiro. Se complicou um pouco na Copa Libertadores, né? Vamos ver como vai ser esse segundo jogo essa semana. E na Copa do Brasil tá vivo, vai fazer o segundo jogo contra o Flamengo em casa e tem tudo para classificar. Mas é uma equipe que vem encorpando, vem ganhando mais notoriedade também, qualidade nesses últimos anos, e é uma equipe que é impressionante como se reforça e aumenta a qualidade com refugos, né? Jogadores que acabam saindo de clubes ali praticamente chutados, como o Vitor Bueno, Pablo, Thiago Heleno, outros jogadores formados na categoria de base, né? Pelo próprio Bento, goleiro, o Pedro Henrique saiu do Corinthians, né, também. Então, assim, são jogadores que acabam sendo refugos, como eu falei, têm qualidade, mas acabam saindo meio que pelas portas do fundo das equipes e encontram um ótimo futebol jogando na Renda Baixada. Uma ótima vitória no Mineirão, uma vitória espetacular e mais uma virada que o Atlético sofre jogando em seu estádio. Sofreu essa mesma virada contra o Corinthians e agora novamente contra o Atlético Paranaense. E falando em vitória de visitante, não de virada, a pessoa quer falar de virada. O Santos venceu por 2-1 a equipe do Curitiba, surpreendendo muita gente. Eu praticamente colocava a vitória do Curitiba aqui tranquilamente nesse jogo, mas o Curitiba não conseguiu desempenhar um bom futebol no primeiro tempo. O jogo foi amarrado, frio, nossa, morno, poucas chances no primeiro tempo, acho que só uma bola levantada da área do Curitiba. E aí no segundo tempo a coisa melhorou e muito. Né, os 3 gols saíram no segundo tempo, poderia ter saído muito mais se não fosse a falta de pé calibrado nas duas equipes. Né? Impressionante como chutaram bola para fora Coritiba e Santos. E as que foram no gol, né, entraram. Né? Madison e Brian Angulo fizeram os gols do Peixão e Léo Gamalho fez o golzinho do Coxa Branca. Meus queridos, esse foi o último jogo dessa 21ª rodada. A gente vai ter Copa Libertadores, vai ter Copa Sul-Americana agora nesse meio aqui, né, de semana. Então na sexta-feira eu volto aqui para conversar com vocês sobre o que de melhor aconteceu nas principais equipes, nos principais torneios da Conmebol. Só. É isso. Um abração, até mais. Tchau, tchau.